Bem, iniciando mais um vídeo. Agora eu vou falar um pouco da visão dos historiadores em relação a Jesus na visão acadêmica, né? Como eles veem essa questão. Eu vou compartilhar a tela com você e vamos fazer uma pequena análise aqui, tá? Quem foi Jesus Cristo? Olha só, Jesus foi um profeta judeu que viveu na Palestina no século I depois de Cristo. Jesus Cristo foi um profeta judaico do século I. Acredita-se que ele tenha nascido por volta do ano 6 antes de Cristo e 4 antes de Cristo. Alguns historiadores acreditam que ele teria sido um líder de um movimento revolucionário na Palestina. Foi crucificado entre os anos 30 depois de Cristo e 33 depois de Cristo, que é, né, a data, né, que dá a entender conforme os evangelhos. Não existem fontes escritas contemporâneas sobre os feitos de Jesus Cristo. Assim, tudo que existe sobre ele é póstumo, que em hebraico é Shelachar Hamavet. O que seria isso, né? Que se passa após a morte de alguém. Ou seja, relato de alguém que teve um fim, né? Relato falado após a morte de alguém, né? Alguém morreu e foi falado a respeito. Contudo, não foi ele mesmo, ele, Jesus, que escreveu, mas o que disseram a respeito dele. Nós temos aqui essa palavra ahal, né, que indica depois, né, depois de algo, e temos mavet, né, mavet, né, que é morte em hebraico, né. Os evangelhos bíblicos, por exemplo, foram escritos décadas depois da morte de Cristo. Os historiadores, portanto, sabem muito pouco sobre a vida de Jesus e questiona-se bastante a veracidade histórica dos fatos narrados nos evangelhos. Clemente é um pai da igreja, século II depois de Cristo. Chama Jesus de pedagogo. Nosso pedagogo, agora é a visão de Clemente, né, em relação a Jesus, nesse caso, né, defendendo, né, totalmente, né, a existência desse verbo, desse homem, desse doutrinador. Olha o que diz Clemente: nosso pedagogo é Jesus, Deus Santo, o Verbo, chefe supremo de toda a humanidade, cheio de doçura e clemência. É dele que o Espírito Santo fala no cântico. Ele o chamou numa terra deserta, num lugar horroroso e numa vasta solidão. Ele o conduziu por diversos caminhos e o ensinou e o guardou como a menina dos seus olhos, como a águia provoca seus filhos a voar, e de contínuo voa sobre eles. Assim o Senhor estendeu as suas asas sobre o seu povo, e o tomou, e o levou sobre seus ombros. O Senhor somente foi
o seu condutor, e não era com ele Deus algum estranho. Bíblia Original Codex. Todos os evangelhos foram feitos com base em tradições orais. Então, foram tradições orais. Além disso, Lucas utilizou-se do livro de Pedro, escrito por João Marcos, provavelmente de um outro livro que continha muitos ensinamentos de Jesus. Tudo isso foi compilado por ele por volta de 60 depois de Cristo. Na verdade, o Evangelho de Lucas não deveria acabar no seu último capítulo, mas continuar em Atos, pois Atos é a segunda parte do seu livro. Então, o que acontece? As academias vão negar uma veracidade autêntica. Contudo, ao mesmo tempo que eles negam a veracidade autêntica por conta da dúvida em relação ao relato histórico dos 4 evangelhos, uma vez que é dúvida se seria, nesse caso, um relato, se pode encaixar como um relato histórico, contudo, é uma fonte. E eles, embora com a ausência de alguns documentos, eles não descartam, né, a existência do Messias e o seu caminhar, né, como curandeiro, um profeta que revolucionou na Palestina, que trouxe uma visão diferente, então, e o nome dele é clamado até hoje. Então, foi um homem revolucionário. Clemente de Alexandria, nesse caso, o pai da igreja, Clemente, vê ele como um verbo pedagogo, aquele que foi o mestre pedagogo, aquele que ensinou, aquele que foi preparado para ensinar, teve uma vida de instruções, ou seja, ensinando. Ele instruiu a muitos, né? Na Bíblia Original Codex é explicado o porquê das ausências de supostos documentos. Primeiro que, no contexto da época, era comum a transmissão oral. Então, nesse caso, podemos entender que essa questão da escrita não era para todos, era questões exclusivas, uma vez que, né, era privilégio ter, né, um pergaminho, uma vez que na época era algo de alto valor, custava caro, né? Então, um povo simples, né, preservavam os acontecimentos, né, de forma oral, né, de conto para conto. E com isso, né, juntando todos esses meios, né, de acesso, podemos entender que Jesus ele teve uma vida de grandes instruções, muitos seguidores, teve bastante opositores na sua caminhada, um ministério curto de 1260 dias, 3 anos e meio, uma morte precoce, um tempo curto, mas o suficiente para deixar a igreja base, a sua igreja, iniciando com Pedro, o cabeça de todo esse processo, assim como ele diz em João 21. Tu me ama, Pedro, mais do que a esses? Cuida deles, então. Se assim me amas, cuida deles, né? E nesse caso, podemos ver que foi exatamente assim que Pedro fez.